Bem-vindos à quarta classe, aula sobre a estrutura e os detalhes do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo. Nesta aula, vamos falar sobre as entradas da Azará do pátio do Beit HaMikdash. Havia 7 entradas para a Azará. Havia uma entrada do lado leste e 3 entradas ao norte e 3 entradas ao sul. Então, vamos passar por cada uma dessas 7 entradas. Então, vamos começar a conversar um pouco sobre elas. Para o lado leste temos o Shar quer dizer o portão de Nicanor, que era a entrada principal. Para o norte tínhamos Beit HaMoked, Shar HaKorban e Shar HaNitzot. Para o sul temos Shar HaMaim, Shar HaBechorot e Shar HaDelek. Vamos falar um pouco sobre o Shar HaNicanor. Era a entrada principal e suas portas eram as únicas portas feitas de bronze. Isso foi por causa de uma história especial que aconteceu com essas portas. No entanto, elas brilhavam como ouro, como todas as outras portas feitas de ouro. No norte temos o Beit HaMoked, e é a mais complicada de todas as entradas, porque isso inclui uma estrutura inteira. E há toda uma discussão se a mesma faz parte da Azará ou faz parte de fora da Azará, do Har HaBait. Mas, de qualquer maneira, metade dessa estrutura é considerada Kodesh, sagrado, e metade não. A parte interna é considerada Kodesh e a parte externa não. A seguir temos um diagrama do Beit HaMoked. E como podemos ver, trata-se de um edifício inteiro, sendo que dentro dele existia 4 salas. Agora vamos passar por cada uma dessas salas. Neste canto aqui, o canto sudoeste, temos os carneirinhos, onde ficava o rebanho para o uso nos korbanot, nos sacrifícios. Nunca havia menos de 6 animais neste local. Neste outro canto está o Lishkat Ose Lechem Apanim, onde se fazia e se assava os pães chamados o Lechem Apanim, pão da preposição. Aqui eles ficavam as pedras do altar que foram profanadas pelos gregos. E aqui havia um mikve de onde começava uma escada sinuosa, e qualquer Kohen que se tornasse impuro deveria descer por ela e se mergulhar na mikve, e depois deixar o Har HaBait do monte do templo. Como mencionado nas classes anteriores, ele fazia isto usando o Shar Tadi, que tinha esta finalidade. Havia também um banheiro nessa sala, aqui junto às escadas sinuosas. E aqui, nos lugares abertos, apontados pelas flechas, haviam camas estendidas nas paredes. Parece ter sido uma espécie de arquibancada, descendo, e os Kohanim dormiam ao longo dessas arquibancadas de cada lado. Então, aqui havia portas. Havia uma porta que levava ao monte do templo e uma porta que levava a Azará, o pátio do Beit HaMikdash. Em relação à porta que levava a Azará ao pátio, dentro dela havia uma porta menor, pois, como mencionado, cada uma das portas era bastante grande, até 3 andares de altura. Então, dentro desta grande porta havia uma porta menor, e essa porta menor era usada de manhã pelos Kohanim, que entravam por ela para inspecionar e ver como que estava a Azará. Então, uma vez que eles terminassem de inspecionar e fechavam a pequena porta e abriam a porta maior, então começavam o trabalho do dia. E a chave para a porta eram colocados debaixo de ladrilhos, sobre os quais os Kohanim dormiam. Aparentemente,
estava num desses lados. Eles dormiam no ladrilho que tinha uma chave nele. Agora, vamos prosseguir para os outros portões. Aqui temos o Shar HaKorban. Este portão era utilizado para trazer as oferendas de Kochei Kodashim, dos Korbanot mais sagrados. E a razão de ficar aqui é porque as oferendas do Kochei Kodashim só podiam ser abatidos no lado norte. Então o portão para isto estava aqui no lado norte. Então temos o portão de Shar Anitzotz, o portão da faísca. Isto não era apenas o portão, mas uma estrutura inteira, e os Kohanim ficavam de guarda em cima dele. E aqui temos embaixo, no sul, o Shar Hamaim, o portão das águas. A água que era utilizado para ser de libação na festa de Sukkot era trazido por esse portão. Depois temos o Shar Abechorot, o portão dos primogênitos, que eram trazidos por este portão. E o abate desses animais também podia ser realizado no lado sul da Zará, diferente dos outros Kochei Kodashim, que só podiam ser abatidos no lado norte. Finalmente temos o Shar Hadelek, o portão do combustível, em que a madeira para o altar era trazido, a madeira era verificada no Ezrat Nashim, depois era retirada pela entrada principal do Ezrat Nashim, em seguida trazido para a Zará através do portão Shar Hadelek. E com isso terminamos a quarta aula. Bem-vindos à primeira aula da estrutura dos detalhes do segundo Beit HaMikdash. Antes da gente começar, só queria salientar que a maior parte do que vamos aprender provém do Rambam, do Maimônides, nas leis de Beit HaBchirá e nas Mishnayot do Tratado de Midot. Então vamos começar imediatamente com 2 pontos, antes da gente começar a falar sobre o Har Habayit do Monte do Templo. A primeira é sobre as medidas. As medidas são feitas em tfachim ou amot, punhos ou cúbitos. E aqui estamos seguindo a opinião do Rab Chaim Noé, de que um amá, um cúbito, é 48 centímetros, cerca de meio metro. O segundo ponto é sobre o tamanho das coisas. Então todas as portas do templo, exceto a porta do Ulam, que era do prédio principal, tinha 20 cúbitos, 20 amot de altura e 10 cúbitos, 10 amot de largura, o que é cerca de 5 vezes e meia a altura de uma pessoa média de 1,80 m e cerca de 9 pessoas de largura, ou seja, como uma casa de 3 andares. Então, esse é o tamanho das portas, e daí, para a gente pode ter uma ideia do tamanho de tudo. Então vamos começar indo direto para o Har Habayit do Monte do Templo. Agora, muito importante aqui é salientar que tudo é proporcional. Portanto, o mais alto era o quadrado perfeito era de 500 amot por 500 amot, cerca de 250 metros por 250 metros. E no final daremos uma certa visualização de como isso parece. No Har Habayit, no Monte do Templo, ficava localizado a Zará. E a gente vai ver aonde ela era localizada. Você pode ver aqui que a Zará não incluía o Ezrat Nashim, que é o pátio das mulheres, que ficava ao leste da Zará. Então a gente vai começar a ver a Zará, esse pátio, com sua estrutura, porque isso que corresponde e era paralelo ao Mishkan, o tabernáculo no deserto. Esta é a estrutura principal de tudo que se vai discutir e vai girar, principalmente em torno da Zará. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre os espaços ao redor da Zará, a gente não vai incluir o Ezrat Nashim. O espaço maior, então, ficava ao sul, depois o leste, depois o norte, e o menor era para o oeste. No entanto, quando a gente acrescenta o Ezrat Nashim, vemos que na verdade o espaço menor ficava ao leste. Mas, no que encontramos na Mishnah,
que o espaço maior ficava ao sul, e depois o leste, e depois o norte, e o menor era para o oeste, é porque o Ezrat Nashim é considerado como uma estrutura adicional a Azará. Agora, além disso, aqui temos as entradas para o Monte do Templo. Há duas entradas ao sul. Elas são chamadas os portões de Huldá. Elas eram usadas para entrar e sair. Para o oeste, temos também um portão, que é chamado Shar, o portão de Hakiponus, que também foi usado para entrar e sair. Para o norte, temos um portão que é chamado portão de Tadi, e não era usado para entrar e sair, a não ser no caso que iremos discutir mais tarde. Um Cohen que estava com uma impureza chamada de Balkeri. Além disso, um detalhe único naquele portão é que o seu topo não era reto, mas era como um V de cabeça para baixo. Ou seja, duas pedras de uma forma de um V de cabeça para baixo. E finalmente, para o leste, temos o Shar Shushan, em que na sua imagem tinha a cidade de Shushan, que era gravado nele. Uma vez que o lado sul do Monte do Templo tinha o maior espaço aberto, e aí os Yodim se reuniam. Por esse motivo havia duas entradas deste lado. Também é mencionado que era deste lado que Jerusalém ficava, ou seja, onde as pessoas moravam. Então é daí que eles entravam, principalmente é do lado sul. Mais um detalhe importante aqui para mostrar que o Shar, esse portão de Shushan, o muro de cima do portão era mais baixo para que o Cohen que estivesse fazendo a vaca vermelha no monte chamado Monte das Oliveiras, ele pudesse ficar olhando para dentro do Echal, o prédio principal. Este prédio ficava no local mais elevado, pois ao entrar no templo se ia subindo até Azará, até o pátio e até o Echal, esse prédio principal. E para que a gente pudesse ver a porta, que tinha a altura de 20 amot, que a gente falou que era aproximadamente 10 metros, ele precisava olhar acima do Shar Shushan, e portanto o mesmo não podia estar muito alto, porque isso bloquearia a visão. Outras duas coisas cabe aqui mencionar. Uma, que havia um tribunal de 23 juízes na entrada do Harabait, no Monte do Templo. E finalmente, para ajudar a compreender o tamanho do templo, você pode ver aqui, para aqueles que estão familiarizados com o bairro de Kronites, um quadrado amarelo que é do tamanho do Harabait, do Monte do Templo, vai da Eastern Parkway descendo até a Kingston, quase até a Carroll Street. E depois vamos para o Brooklyn, para Brooklyn Avenue, né? E voltamos para a Eastern Parkway. Em outra visualização em 3 dimensões, você pode ver isto aqui na Eastern Parkway, pela Kingston, quase até a Carroll, e voltamos para Brooklyn e até a Eastern Parkway. E com isso concluímos a primeira aula. Bem-vindos à terceira aula sobre a estrutura e os detalhes do segundo Beit HaMikdash, o segundo templo. A última aula a gente aprendeu sobre Ezrat Nashim, a área das mulheres, e agora vamos aprender sobre Azará, o pátio do Beit HaMikdash. Isso levará algumas aulas para passar pelos detalhes da Azará, já que há muitos assuntos envolvidos na Azará. Vamos começar com uma visão geral. A Azará, a gente tem dentro dela o Eichal, o edifício principal, sobre o qual vamos aprender mais tarde. Temos uma área chamada de Ezrat Israel, outra área chamada de Ezrat Kohanim. E depois temos o Mizbeach, o altar. Há também outra coisa aqui na Azará, sendo esta apenas uma visão geral. Era de 187 amot por 135 amot, que é cerca, ou seja, aproximadamente 93 metros e meio de comprimento por 62 metros e meio de largura. Em
termos de detalhe do comprimento, o Ezrat Israel tinha 11 amot, que é aproximadamente 5,5 metros. E Ezrat Kohanim tinha 11 amot, que também é 5,5 metros aproximado. A área do Mizbeach, do altar, tinha 32 amot, que são aproximadamente 16 metros. A área entre o altar e o Eichal era de 22 amot, aproximadamente 11 metros. O Eichal, o prédio principal, tinha 100 amot. E no final, temos novamente 11 amot, que são aproximadamente 5,5 metros. Depois, em termos dos detalhes da largura, inicialmente temos aqui uma área até o altar, até o Mizbeach, de 60 amot e meio, cerca de 30 metros e um quarto. Mais tarde veremos a relevância dessa área, que é o Tzafon, o norte, onde uma série de oferendas eram trazidas. Depois temos uma área aqui que cobre o altar, o Mizbeach, era de 62 amot, aproximadamente 31 metros. E no final, entre o altar e o muro, temos uma área de 12 amot e meio. Em termos de perspectiva, de visualização do tamanho da Zará e os seus elementos, já tínhamos visto a área do Ezrat Nashim com a Zará, que é mais longo, e é preciso pegar uma área de mais 3 casas na Eastern Parkway. E assim termina a terceira aula. Bem-vindos à quarta classe, aula sobre a estrutura e os detalhes do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo. Nesta aula, vamos falar sobre as entradas da Zará do pátio do Beit HaMikdash. Havia 7 entradas para a Zará. Havia uma entrada do lado leste e 3 entradas ao norte e 3 entradas ao sul. Então, vamos passar por cada uma dessas 7 entradas. Então, vamos começar a conversar um pouco sobre elas. Para o lado leste, temos o Shar quer dizer o portão de Nicanor, que era a entrada principal. Para o norte, tínhamos Beit HaMoked, Shar HaKorban e Shar HaNitzot. Para o sul, temos Shar HaMaim, Shar HaBechorot e Shar HaDelek. Vamos falar um pouco sobre o Shar HaNicanor. Era a entrada principal e suas portas eram as únicas portas feitas de bronze. Isso foi por causa de uma história especial que aconteceu com essas portas. No entanto, elas brilhavam como ouro, como todas as outras portas feitas de ouro. No norte, temos o Beit HaMoked, e é a mais complicada de todas as entradas, porque isso inclui uma estrutura inteira. E há toda uma discussão se a mesma faz parte da Zará ou faz parte de fora da Zará, do Har HaBait. Mas, de qualquer maneira, metade dessa estrutura é considerada Kodesh, sagrado, e metade não. A parte interna é considerada Kodesh e a parte externa não. A seguir temos um diagrama do Beit HaMoked. E como podemos ver, trata-se de um edifício inteiro, sendo que dentro dele existia 4 salas. Agora vamos passar por cada uma dessas salas. Neste canto aqui, o canto sudoeste, temos os carneirinhos, onde ficava um rebanho para o uso nos korbanot, nos sacrifícios. Nunca havia menos de 6 animais neste local. Neste outro canto está o Lishkat Ose Lechem Apanim, onde se fazia e se assava os pães chamados o Lechem Apanim, pão da preposição. Aqui eles ficavam as pedras do altar que foram profanadas pelos gregos. E aqui havia um mikve, de onde começava uma escada sinuosa, e qualquer Cohen que se tornasse impuro deveria descer por ela
e se mergulhar na mikve, e depois deixar o Harabai do Monte do Templo. Como mencionado nas classes anteriores, ele fazia isto usando o Shar Tadi, que tinha esta finalidade. Havia também um banheiro nessa sala, aqui junto às escadas sinuosas. E aqui, nos lugares abertos, apontados pelas flechas, haviam camas estendidas nas paredes. Parece ter sido uma espécie de arquibancada, descendo, e os Kohanim dormiam ao longo dessas arquibancadas de cada lado. Então, aqui havia portas. Havia uma porta que levava ao monte do templo e uma porta que levava a Zará, o pátio do Beit HaMikdash. Em relação à porta que levava a Zará ao pátio, dentro dela havia uma porta menor, pois, como mencionado, cada uma das portas era bastante grande, até 3 andares de altura. Então, dentro desta grande porta havia uma porta menor, e essa porta menor era usada de manhã pelos Kohanim, que entravam por ela para inspecionar e ver como que estava Zará. Então, uma vez que eles terminassem de inspecionar e fechavam a pequena porta e abriam a porta maior, então começavam o trabalho do dia. E a chave para a porta eram colocados debaixo de ladrilhos, sobre os quais os Kohanim dormiam. Aparentemente, estava num desses lados. Eles dormiam no ladrilho que tinha uma chave nele. Agora, vamos prosseguir para os outros portões. Aqui temos o Shar HaKorban. Este portão era utilizado para trazer as oferendas de Kochei Kodashim, dos Korbanot mais sagrados. E a razão de ficar aqui é porque as oferendas do Kochei Kodashim só podiam ser abatidos no lado norte. Então o portão para isto estava aqui no lado norte. Então temos o portão de Shar Anitzotz, o portão da faísca. Isto não era apenas o portão, mas uma estrutura inteira, e os Kohanim ficavam de guarda em cima dele. E aqui temos embaixo, no sul, o Shar Hamaim, o portão das águas. A água que era utilizado para ser de libação na festa de Sukkot era trazido por esse portão. Depois temos o Shar Abechorot, o portão dos primogênitos, que eram trazidos por este portão. E o abate desses animais também podia ser realizado no lado sul da Zará, diferente dos outros Kochei Kodashim, que só podiam ser abatidos no lado norte. Finalmente temos o Shar Hadelek, o portão do combustível, em que a madeira para o altar era trazido, a madeira era verificada no Ezrat Nashim, depois era retirada pela entrada principal do Ezrat Nashim, em seguida trazido para Zará através do portão Shar Hadelek. E com isso terminamos a 4ª aula.